Aleluia. Abram suas Bíblias uma vez mais. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Este é o quarto sermão desta série sobre o livro de Êxodo. E eu creio que para mim o livro de Êxodo é um dos livros mais importantes do Velho Testamento. Saber que esse livro de Êxodo está o plano de Deus para a redenção da humanidade. E leamos então versículo 2, versículo 5. Quem tem sua Bíblia em casa poderá ler para acompanhar melhor. Está escrito em Êxodo capítulo 2, versículo 2, versículo 5. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she had opened it, she saw the child. Fala sobre a senhora que viu aquela criança no rio e trouxe para si para cuidar. Isso foi para a liberdade de toda uma nação. Isso foi a compaixão de Deus. Then said his sister to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child?" Agora, Êxodo 2 e 7, para você acompanhar em casa, para compreender melhor o texto sagrado. Êxodo 2 e 8 agora. And Pharaoh's daughter said unto her, "Take this child away and nurse it for me, and I will give thee wages." And the woman took the child and nursed it. A experiência da filha da filha de Faraó que passou para a referida mãe de Moisés para que fosse criado pela própria mãe, embora a filha do rei, princesa, não sabia. Satanás tinha preparado a destruição de todos os filhos hebreus. E há um Deus milagroso que protegeu esta criança para que fosse criado na casa de Faraó, criado no palácio real, alimentado na mesa do rei, para ser o libertador do povo hebreu. É assim que Deus faz, assim que Deus prepara, esse Deus misterioso. Quero ministrar nesse dia, essa quarta mensagem do livro que diz: um bebê salvador. Pai, em nome de Jesus, venho a Ti nesse momento. Damos graças pelo Teu Santo Espírito e que sentimos em Tua casa hoje, Pai. Damos graças pela Tua presença. Te peço a Tua unção, que unge-me para que eu possa falar a Tua palavra. Unge o Teu povo para entender e receber a palavra que será dita e será falada nesse momento. A Tua glória, e todos dizem amém. Sabem que escutem nesse que eu vou falar. Nós temos recebido alguns correios eletrônicos, especialmente de programação da mamãe, e a pergunta que aparece: por quê? Por que se toma tanto tempo assim? Para que o plano de Deus se revelasse. Porque tantos anos para que o Senhor, por que não agiu antes? Depois que o homem caiu imediatamente. E nós não temos todas as respostas a isso. Nós sabemos o seguinte, e eu falei sobre isso, que Deus tem um plano, e o seu plano, e o seu caminho está muito mais do que nós imaginamos. O plano de Deus é muito alto para que possamos entender. Deus organizou um plano para a redenção do seu povo, um plano para todos nós. Quando lemos a Bíblia Sagrada, em Êxodo nós estamos lendo a revelação progressiva de Deus. Deus poucas vezes se revela de imediato. Ele não revela totalmente no primeiro momento. Ele nem diz quando fazer, mas vai fazendo no seu plano. Antigamente, ele dá a sua visão e mostra o futuro, a realidade e do que ele mostrou. Muitas vezes, ele vai levar muito tempo para que se cumpra, porque assim
tudo se cumpre no seu devido tempo. E nesta revelação progressiva de Deus, o livro de Isaías nos mostra que, e citamos uma semana atrás, e vou citar de novo, must be upon precept. Precept upon precept. Line upon line, line upon line. Here a little, and there a little. He doesn't give it to us all at one time. Ele nos entrega tudo de uma vez só. É assim que, de forma progressiva, pouco a pouco, quando há uma obra para realizar. No tempo dos caldeus, quando houve um pacto, Abraão disse que deixasse a sua nação. Abraão teve que mover-se pela fé. E quando Abraão se moveu pela fé, Deus começou a abrir pouco a pouco, começou a revelar o seu plano para neste dia. Muitos às vezes não entendem. De madrugada, às vezes quando eu levanto, eu saio para caminhar, mais caminho do que corro, né? Mas eu fico pensando, estava caminhando, estava a 1,5 milha de casa. Não havia veículos às 5 horas da manhã, domingo de manhã. E basicamente eu estava sozinho, caminhando por ali. E comecei a relembrar de onde Deus nos atraiu como família a este ministério quando Ele nos levantou. Comecei a recordar e realmente... Eu não tenho falado muito com o papai sobre isso, porém, desde pequeno, de Fairview, Louisiana, não há maneira de jamais possa compreender o que o Senhor falou na sua vida, dizendo onde Ele haveria fazer e onde Ele estaria pregando em todas as nações e no mundo, mas Deus tinha um plano na vida. E eu começo a ver as visitas, os vários momentos que passamos, começando a pensar igrejas, visitando estados, países. Desde 1969, Deus colocou em seu coração a começar o ministério de médios, começou através do rádio, e já falamos isso. E Deus sempre nos orientou para isso, sem saber como fazer. Quando começamos, eram 12 estações de rádio. Naquele momento, transmitia simultaneamente na hora de campanha. Quem saberia que em breve estaria com mais de 600 emissoras em todas as nações, principalmente nos Estados Unidos, o maior ministério de rádio cristã no mundo naquele momento. Em 1971, quando o papai começou na televisão, nunca sonhava que quando pensamos de uma maneira tão pequena, aqui perto, aqui do lado, ali estava o canal 33. Quando começamos, havia 12 edifícios e estava sendo construído outro edifício maior ali. Havia um edifício somente em SLA, e era o canal 33, que agora está por aqui, está aqui do lado. Porém, nesse humilde começo, começamos a primeira programação, e logo aqui, em seguida, fomos a New Orleans a gravar. E eu lembro bem, e era a maior estação que tinha lá. Eu lembro que chegando ali, nós vimos WLL, Nashville, Tennessee, onde gravávamos o programa número 1 nos Estados Unidos, King Crawl. Gravávamos esse programa de 30 minutos que se transmitia a cada domingo nesta nação. E logo o Senhor começou a tratar com o papai para levar a programação de 30 minutos a 1 hora. Não havia nada que o cristianismo, quando começou na televisão, tão forte. Havia 3 pregadores na televisão na época. 30 minutos. Porém, o Senhor disse que eu quero que você expanda esse tempo, aumente esse tempo para 1 hora. E o Senhor falou, eu não quero que grave programação em estúdio, quero que comece a gravar nas cruzadas, e fazendo algo progressivo, uma revelação progressiva do ministério. E não sabíamos como fazer. Primeiro foi em Indianápolis, Indiana.
Não sabíamos o que estávamos fazendo, o que estava acontecendo. Não sabíamos como realizar uma cruzada. Mas Deus tinha um plano. Deus tem um plano. Recordo a primeira vez que quando o papai, quando ele começou em Indianápolis, que aquele dia foi especial, eu corria muito de um lado para o outro, numa ansiedade muito grande. Porém, estávamos fazendo a nossa parte. A próxima foi seguida. Foi em Oregon. E ali a arena é onde estávamos. A parte principal de Corning, onde estava a equipe. Naquele tempo, todavia, tinha um local onde gravávamos. Fomos a uma cruzada e o Senhor dizia, papai me disse, eu não sei se eu vou conseguir fazer outra. E eu que tenho que entender como era difícil, porque ele era perfeccionista, sempre foi naquilo que ele faz. Ele é perfeccionista. Ele queria que tudo fosse perfeito. E ele sabia como fazê-lo, às vezes, da melhor forma possível. E ele ficava muito preocupado. Começamos então, e finalmente começamos a envolver uma equipe grande da Flórida, que trabalhava pela NBC, e eles gravavam muitos eventos de repórteres, e tinha um grupo que preparado, que se podia contratar, e começamos a contratar pessoas para isso, e nós sabíamos o que estávamos fazendo. Deus disse, se você quer algo, não sabe como fazer, então traga a pessoa ao seu caminho para ajudar a fazê-lo. Ele sabe como fazer, e eu quero usar essas pessoas, porque eu tenho um plano, e o plano não pode demorar, porque eu tenho um plano. O diabo não entende, mas nós sabemos, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, para bendizer a sua vida, para sarar, para libertar. Tem um plano para operar na sua vida. Ele tem um plano para você possa vencer as trevas. Ele tem um poder para dizer a Satanás que tudo está consumado e que Deus tem a vitória garantida. Aquele que crê, que nós cremos e confiamos no Senhor, que a vitória está conosco. Uma revelação progressiva. E um destes cameraman, na parte desse grupo, dessa equipe, havia sido um fotógrafo de combate na guerra do Vietnã, naquela época. Literalmente, ele se amarrava e ele filmava com uma câmera tudo que estava acontecendo naquela guerra, nos combates no Vietnã. Esses homens eram espertos, eram experts em filmagens, mas vieram trabalhar conosco aqui no ministério. Aleluia! Deus nos proporcionou esse privilégio, porque Deus tinha um plano conosco. Não tenho que desculpar, mas eu me emociono nesse momento. Por isso eu dou graças a Deus, porque sou parte de um plano de Deus. Graças por ter tido a minha parte nesta revelação, que está sendo progressiva, que se segue cada vez mais avançando para todo mundo. E filmando cruzadas em todo mundo. E Deus orientou que celebrássemos internacionais. E nós fizemos isso por algum tempo. E não sabíamos que Deus teria tantas coisas. Às vezes era 2 caminhões, 147 cargas. Era uma equipe muito grande e muita carga para transportar, para realizarmos uma cruzada internacional. Tínhamos que levar tudo isso. Tínhamos que levar toda a aparelhagem. Algumas nações não tinham esses equipamentos, e eram nações que não estavam preparadas para estes eventos. E cada vez que fomos, quase queimamos tudo na cidade porque não tinha capacidade. Tínhamos que levar transformadores especiais para isso. Assim começamos a viajar com um equipamento com plantas elétricas, e geradores próprios para tocarmos este evento. E tudo que você vê aqui neste museu ao lado, esse piano que você vê, viajou
quase todas as cruzadas que fizemos até aqui. Tivemos que transportar toda a equipe, tudo que você imagina, todos os cabos eram incríveis. Nós tínhamos que containers e aviões, eram bastante grupos, equipes para estar sendo mobilizados para estes eventos. E eram todos aqueles que levantam garras para transportar em aviões. Compramos todo esse material, nos convertemos para que viajássemos a uma cruzada. Essas caixas fosse tudo controle, onde se preparávamos as luzes para o lugar certo, o diretor das luzes cuidava desse departamento. Nós tínhamos outros para áudio, equipe engenheiro de áudio e os controles das câmaras também. Haviam diretores para cada setor. Era uma produção muito grande. Porém, era parte do plano de Deus. Era parte do plano de Deus. Eventualmente, a programação era a programação cristã número 1 no mundo. E 13 anos, quando o papai chamou a reunião daquele pessoal, entramos no salão de conferência e o papai começou a falar e nos contou como que Deus havia tratando no coração para nos últimos meses. Estou buscando a sua face, que eu sinto que está falando é meu coração. Está dizendo que precisamos ter uma cadeia de televisão. Uma cadeia de televisão, 24 horas, 7 dias da semana. E aquilo me deu até uma dor de cabeça. Na hora não entendi muito, porque eu conheço meu papai. Se ele disse, Deus me falou, e isso você pode ter certeza que Deus falou. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos canais. Conhecíamos muita gente no mundo todo, homens com que trabalhamos antes, que já tinham alguma atividade na televisão. E as pessoas, conversamos com muito para pegar experiência, e algumas pessoas diziam, isso é quase impossível, 24 horas, não há disponibilidade de satélites, e nós conseguimos isso em 2 meses. A primeira testemunha de um canal, e foi quando começamos a ter uma cadeia 24 horas ao dia, e tivemos que produzir um programa de 1 hora na semana. São 2 planetas totalmente diferentes. 2 planetas distintos. E nós temos que ter profissionais completos e integrais para uma produção de 24 horas ao dia, 7 dias da semana. A parte técnica teríamos que ter. Nós não tínhamos esse pessoal. Em Baton Rouge, Louisiana, é um lugar, não é conhecido por esse tipo de trabalho. Assim, nessa região, nós tínhamos e nós começamos a chamar pessoas e contratamos os que apareceram. Como haveríamos de encontrar essas pessoas? Não era tão fácil achá-los, mas Deus tinha um plano. E nesse próprio momento, nós não sabíamos que estávamos pensando como encontrar estes técnicos em nossa região, por perto, e começamos a orar a respeito, e não era tão fácil. E pessoas até que de outros idiomas que tivemos que trazer para cá, de outras nações, e linguagens diferentes, kbytes, megabytes, terminologias que nós não conhecíamos, muito aquilo, e nós tínhamos que estar tratando com esses técnicos linguagens diferentes. Como nós vamos encontrar e como vamos fazer isso? E como teríamos oportunidade de realizar isto com sucesso? Mas Deus estava trabalhando. E nós tivemos que trazer pessoas de Los Angeles para Baton Rouge, pessoas. E muitas pessoas não gostam de sair de seus lugares, capitais tão bonitas, para vir trabalhar em Baton Rouge. Não se pode comparar, não se ofenda, por favor. Pero realmente, esse não é o melhor lugar para se viver, e os técnicos profissionais, para mim porque nasci aqui, me criei.
para todos que estamos aqui, mas para quem está de fora não é. E nesse próprio momento nós tínhamos desafios a fazer, como estávamos trabalhando a obra de Deus e sabíamos desse papel progressivo que teríamos que passar. E de repente Deus começou, uma senhora daqui da cidade, ela soube que nós estávamos orando a respeito de uma senhora, tinha uma... Ela disse, eu tenho 68 e vou estar completando 69. Eu jamais divulguei um vídeo em toda a minha vida. Aqueles que o fazem. E eu gostaria de apoiar que o façam esse trabalho. Não é mais do que uma perda de tempo para alguns, de repente. Ele cresceu assim, né? Metido em celular, claro, é óbvio. Ele disse... Bem, era uma mulher rica e ela começou a acompanhar o nosso trabalho, contratou toda essa gente, toda a tecnologia para fazer esse trabalho. E vendo essa tecnologia pela televisão, escuta, ela contratou tanta gente que achamos que de repente íamos entrar em bancarrota. De repente este grupo de pessoas que chegava às posições que nós precisávamos, não sabíamos de onde viriam, não sabíamos como contratá-los, e de repente, no mesmo dia, em plena cidade, dizendo ajude-nos. Essa senhora estava Deus tinha um plano trabalhando. Deus tinha um plano e nos dizia, a própria estava uma revelação progressiva e depende de nós, não podemos nos render, temos que continuar avante, seguindo avante, e Deus se revela um pouco mais e um pouco mais. Em 13 anos, a cadeia se converteu uma emissora, uma maior emissora de crescimento em todo o mundo. Temos crescido como nunca esperávamos, porque Deus tem um plano. Agora vejam, eu disse que este plano de Deus eventualmente nos levaria à redenção da humanidade. O sacrifício de Cristo no Calvário seria a missão nossa de levar. Ele tinha que ter um povo. Naquela grande nação do Egito, que era agora Israel, estava no Egito, que chegou esse pacto abraâmico, que veio dos lombos de Jacó, que seu filho seria uma grande nação. Ele teria que ter um povo para trabalhar e realizar esta obra. Cada vez que abrimos a palavra de Deus, cada livro está escrito povo de Deus, porque Deus tinha um plano. Deus especificamente, nós não entendemos os caminhos de Deus, porém tem um plano na vida de cada pessoa, em toda a vida em que irá de fazer. E Deus tinha que ter um povo para servi-lo como povo para trazer Messias até nós. Como ele disse, quando chegaram ao Egito, naquele período, através da intervenção de José, ele revela os sonhos de Faraó, são 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Vocês se recordam quando ressaltei que Deus que estava em abundância, Deus estava também na escassez, da abundância para preparar-se, e estava preparando para um propósito, para atrair Jacó e seus filhos, 72, uma família, e 1.500 contando servos e famílias. Deus tinha um plano para atraí-los ao Egito.
e por favor de Deus sobre José. As nações sendo protegidas, porque são 7 anos de fome, e as nações ao redor do Egito tiveram que chegar ao Egito para comprar trigo, para não morrer de fome. E Faraó havia promovido José ao vice-rei naquele momento, podemos dizer, o vice-presidente, como se fosse hoje o maior vice-presidente que o mundo conheceu. Porém, agora, esse Faraó morre. Ele não era um egípcio. O egípcio havia perdido uma grande guerra. E agora, uma pessoa que não era daquela nação estava no trono, que estava olhando a terra. Começou com 72 pessoas, agora era uma grande nação, a terra de Gósen, uma terra dentro de 2 a 3 bilhões de pessoas. E esse era nosso Deus fazendo produzir. Faraó disse, e Faraó disse aqui, se esses hebreus escravos não eram tratados como escravos naquele momento, porém, se esses hebreus, se eles se unem, nós teremos um problema de oposição que pode nos destruir. Quando eu disse mês atrás, eu falei sobre isso, que o propósito de Deus para mostrar o Evangelho no livro de Hebreus era um novo pacto sendo realizado. Não se pode entender o Novo Testamento sem entender perfeitamente o Velho Testamento. Na tipologia bíblica é o tipo de Satanás. Egito é o tipo de sistema no mundo que vivemos hoje em dia. Esse mundo não é o nosso lugar. Estamos de passagem por aqui. Ouça, não ponha o seu tesouro nesse lugar, senão que ponha seu tesouro como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não invista o seu dinheiro em coisas do mundo que não irá beneficiar. Invista naquilo que possa, que beneficiará a salvação das almas deste mundo. E vocês conhecem a história do começo. A Bíblia diz que eles viveram vidas amargas, referindo-se a Faraó, porque eles afligiam. Faraó afligia o povo com rigor. E o povo estava gemendo, estava sofrendo. Havia um gemido do povo, agora estratégia de morte. E ele viu tantos hebreus, estavam lá, todo varão que nascesse naquele período deveria morrer. Seriam jogados no rio Nilo, porque Nilo era um deus para os egípcios. Eles adoravam o rio Nilo naquele momento. Dependiam do rio para sobreviver. Ele criou esse édito rei dizendo que cada filho, cada criança hebreu que nascesse teria que ser morto e jogado no rio. Dessa maneira, a última vez que eu falei, que eu preguei, que Deus, no meio desse meio tão terrível, essa agonia de morte, Deus havia se movido do coração. E Deus havia utilizado aquela mãe de Moisés, aquele casal hebreu que abriu seu coração e disse: e eu vou esconder esta criança, e eu vou dar um jeito de fazer com que ele sobreviva. Não vou obedecer o édito do rei, deste faraó. Imagine vocês que Deus abençoou isto. Eis que eu fico crendo. Deus criou o governo, e o governo nasce de Deus, porque Deus não gosta de anarquia. Porém, tem detalhes. Vemos que não importa que Deus tenha criado o governo de governo, qualquer governo, escutem bem, que promova qualquer édito que seja contrário à palavra de Deus, nós
não devemos obedecer. Nós não devemos obedecer. Não vamos apostar em um governo que é contra a palavra de Deus. Não vamos não dar louvor àqueles que são contra a palavra de Deus, aquele que desafia a autoridade da palavra de Deus. Não vou obedecer nenhum édito que seja contra a palavra de Deus. E é porque a palavra de Deus chega primeiro, e graças a Deus ela está acima de tudo. E esta mulher de fé, no meio do terror, daquela angústia, daquela medida sanguinária, e ela não teve medo, ela teve coragem. Eu não vou obedecer, e eu não vou comer nem beber nas mãos desse homem. Eu vou fazer a minha parte. Agora vem a próxima parte. Agora vem o nascimento de Moisés. Deus sempre tem um plano. Ele sempre tem uma voz. Ele sempre tem um homem. Escute o que eu vou dizer. Escute batistas também. Me gosta de dizer isto. Em seu livro, Arthur Pink, um dos livros que estou estudando, intitulado Aprendizagem de Êxodo, e citou Dr. Haldeman, que já faleceu. Ele citou sobre Moisés, que eu quero ler com vocês. Ele ama Cristo. Não há nada maior, depois de Cristo, não há nada maior que Moisés. E a Bíblia fala que desde a sua infância fez o seu caminhada, toda a crítica que fizeram sobre ele, mas ele é a figura mais importante no mundo antigo, em caráter, fé e na posição única para ser o grande mediador do antigo pacto. Ele está o primeiro entre os mais importantes no Antigo Testamento. Todos os tratos de Israel foram através de Moisés. Ele foi um profeta, ele foi um sacerdote, ele foi um rei, uma pessoa. E assim uniu as funções importantes, grandes, que logo foram distribuídas entre uma pluralidade de pessoas. Permita dizer-lhes o seguinte, que Deus não trabalha através de comitês. Ele trabalha através de indivíduos. Ele encontra um coração que seja maleável, que ceda o seu ouvido e ceda o seu coração, que desde que haja o caminho que se leva para Deus. E ele chama-se uma pessoa. A história começa a ter necessidade de uma atenção. Através dos estudos corretos da Bíblia de Moisés, apresenta uma série de teses, filho de um escravo. E acabou sendo rei. Nasceu pobre e viveu no palácio. Ele viveu na pobreza, desfrutou riqueza ilimitada. E ele é filho de pastor de ovelhas, mas se tornou rei dos maiores generais, maior educado na corte, mas viveu no deserto. Ele tinha a sabedoria do Egito e a fé de menino. Ele estava preparado para viver em qualquer situação, tanto no deserto quanto no palácio, cheio de virtudes. Ele não falava bem, mas falava com Deus. Trabalhava de pastor e trabalhava. Ele foi fugitivo de Faraó e embaixador dos céus. Ele era o fundador da lei, que apresentou a graça, morreu só no Monte Moá e apareceu com Cristo em Judéia. E um homem assistiu ao seu funeral, e a um Deus, e ninguém sepultou o seu corpo. Grande homem. Que homem é este? Moisés. Ele é o Cristo do Antigo Pacto. Ele
pego aquele bebê. Ela não somente foi ao Nilo, o que eu quero para fazer, colocar que ele foi lá, foi dirigido para o Espírito Santo. Deus estava dirigindo o seu caminho, aquela senhora. Ela tomou essas plantas que crescem no Egito, no rio Nilo. Ela preparou aquele ambiente, pegou aquele tipo um balaio, algo parecido, um cesto, e ela teceu aquele cesto, embalsamou, preparou para que não afundasse, dirigida pelo Espírito Santo. Ela foi levando aquele bebê que tinha nascido e leva ao lugar onde o Faraó havia escolhido para a sua morte. E coloca aquela criança daquele jeito. A Bíblia chama uma arquinha, uma arca. Assim chama. Somente duas instantes a palavra de Deus, a palavra arca se encontra. A arca de Noé e a arca de Moisés. São dois lugares onde a Bíblia fala que nós encontramos isto. Não há outro lugar onde o Espírito Santo tem usado uma embarcação para este propósito. Eu sei que ele talvez não tivesse todo o entendimento na hora, porém quando ela chegou àquele rio Nilo, e ela coloca aquela criança 3 meses naquele rio com aquele cesto preparado. Ela não sabia que ela não sabia, estava podendo esse bebê, colocando aquela criança nos braços do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Aquela arca serviu como tipo de Jesus Cristo. Assim como a arca de Noé era o tipo de Jesus Cristo, assim também a arca de Moisés era um tipo de Jesus Cristo. E escutem-me através da televisão e redes sociais. Não importa quanto álcool você tenha bebido, quanta cocaína tenha usado, ou todo tipo de droga, não importa quantas vezes você tenha dormido na rua, quando você está cansado de tanto pecado, sabe que a arca de salvação está passando por aqui. Esta arca, se você entrar, encontrará salvação. Nesta arca romperá a atadura do pecado. Nesta arca você romperá o espírito da homossexualidade, o lesbianismo. Nesta arca de todo tipo de pecado. Nesta arca a saúde e vai levar para o céu. Essa arca vai livrá-lo do inferno. A vida, a esperança para que possa enfrentar a morte com segurança, que a arca de salvação é a arca que nós precisamos estar. Aleluia! Graças a Deus pela arca. Graças a Deus pela arca. Graças a Deus por aquela cruz que fez a diferença em nossas vidas. Aleluia. Mães, pais, ponham seus filhos dentro da arca. Aleluia. Ponha o seu matrimônio dentro da arca. A arca da segurança, a arca da liberdade, a arca da justificação, a arca da santificação. Nesta arca, que tem batismo com o Espírito Santo, nesta arca, a saúde e vida para o enfermo. Nesta arca está tudo o que nós necessitamos. Aleluia. Se você não se emociona com isto, você tem que ser salvo. Não se alegra que você está na arca? Você não está alegre porque você é salvo, que seus salvos foram perdoados, já foram lavados? Aleluia. Aleluia. Quando ela colocou aquele bebê naquela arca, eu creio que os anjos estavam cantando, porque eu creio que todo louvor que cantamos em nossas vidas, cada louvor chega para os céus, que é de Deus, se canta nos céus primeiro, antes que se doer. Deus tem seus escritores aqui na terra, e Deus pode imaginar o seu coração para ter escutado. Esse coração que está aqui batendo forte.
que vai acontecer. Porém, eu não sabia, não queria suceder. Quando se colocava no coração, os anjos cantavam. Aleluia. Aleluia. Eu não posso cantar porque sou desafinado, mas eu sei como os anjos cantavam. Aleluia. É nos braços de Deus. Assim como estava lá. Estou na arca, estou nas mãos dos braços do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que disse a luz do mundo, aquele que colocou as estrelas dos céus, que criou o mundo, aquele que o nome está no lugar. Estou na arca com ele. Acabo de lembrar disso. Não posso esquecer disso. Tem passado anos falando sobre a arca. Em nome das pessoas, John Whitfield, afro-americano, seria um grande trabalho na companhia, muito conhecida. Quando foram enviados a Londres, a Inglaterra, para dirigir um trabalho excepcional, para desenvolver trabalhos naquela companhia, por cima de tudo, e todo o negócio. Ele não conhecia nada sobre Deus, porém estava acima dos negócios. Deus nunca estava na sua mente, nunca pensava em Deus. Não tinha tempo para a religião na cabeça dele. Era o que ele dizia. A religião apenas é uma muleta, dizia ele. É gente que necessita, porém eu necessito, dizia ele. Eu sou rico e eu me levantei com meu próprio ímpeto. E eu tenho chegado a este lugar, dizia ele. Eu saí da universidade e me assegurei, me preparei, me fui mestre. E eu sou o que trabalhou através das formas corporativas e cheguei onde estou. Não necessito de religião e livre para o coração, porque vivo numa maior cidade do mundo, não tenho que preocupar-me de me conduzir, porque um veículo me recolhe pela manhã e me leva onde eu quero, e tenho pessoas a meu serviço. Vivo onde vivo e posso olhar pela janela e olhar para os corações dos homens e posso ver que eu posso ver através disso um grande palácio da história. Tu teria o mundo em minhas mãos. Basta que um dia cheguei à casa de trabalho, mais do que tinha plano habitual. Quando cheguei na casa, encontrei a minha esposa com outro homem. Meu mundo desabou e virou em pedaços. Me divorciei, contou este homem. Ele disse, era como alguém havia arrancado seu coração e jogou no piso e sapateou. E disse, eu não podia passar ou sobrepassar, e essa dor não passava. Sempre havia sido uma pessoa casualmente, então bebia álcool para poder tentar aliviar e amenizar a dor, e cada vez mais me afundando. E mais álcool, chegou o momento depois, no domingo pela manhã, havia estado consumindo álcool. Estava sentado em minha casa vazia, e não havia ninguém, não havia ninguém esposa, não havia companhia de ninguém. Havia apenas um vazio naquele lugar. Estava pensando, tem que haver uma vida melhor. Tem que haver algum tipo de ajuda para mim. E de repente veio sua mente. Ele lembrou de quando ele era criança,
como eu não me criei com minha avó, e eu não lembrava, mas eu lembro, como de repente, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, meus pais me levavam para a casa da minha avó, e eu ficava fim de semana com ela, e ela me amava muito. E essa avó me chegou à mente naquele momento. E cada vez que era tempo de dormir, momento de dormir, ela ficava ao redor de mim e chamava para que orássemos juntos. E nessa recordação, seu quebrantamento, ele pensou, bem, se isto lhe trouxe a vida, alívio para minha avó, para mim naquele momento, por que não pode trazer hoje? Ele não sabia o que fazer. Assim que recordou aquele momento com a avó, aquela localidade, perto da sua casa, havia uma igreja ali. Se levantou, se vestiu, não sabia que horas que começava o culto ou não, saiu e nem sabia que horas. E o culto estava quase terminando, o pregador estava começando a terminar o culto. Ele entrou, se sentou na frente, ficou por ali atrás. E de repente, eu não recordo do que o pregador estava falando naquela noite. Minha mente estava confusa, meu espírito confuso, estava perturbado, cheio de dor e angústia. Aquele pastor terminou de pregar e disse, falando com meus membros, ele nota que havia que eu estava distinto naquele dia, naquela manhã. Havia, como sempre, canta primeiro antes de pregar. E aquele pedido foi sempre feito para que chamou ao coro para cantar. Vamos cantar agora o coro para... O coro foi convidado a cantar naquele momento. E talvez se preparasse um outro hino para cantar. Sublime Graça. E ele disse, eu quero que... Quando o coro começou a cantar o hino Sublime Graça, quando esse som chegou aos seus ouvidos, quando chegou a vida amargurada, parte que diz a parte que salvou um miserável como eu, que acendeu o meu coração. Ele disse, e me dei conta que eu estava destruído, e ele salva ao miserável pregador como eu. Alguém deve saltar. Aleluia. Ele disse, quando terminaram de cantar, ele se coloca de pé e começou a passar na frente. E o pregador lhe perguntou o que podemos lhe ajudar. Ele disse, eu sou um desventurado. Eu sou a pessoa perdida. Minha vida está desmanchando em pedaços. O pregador lhe disse, você é lugar certo, lugar correto. E você veio ao altar. E não abrir de fechar de olhos. Chama o Hilfield. E ele entrou na arca e teve o perdão. Alguém deve adorar o Senhor e alegrar-se nisso. Aleluia. Ele não sabia entender nesta arca da parte do plano de Deus naquele momento. E ele entrou na arca. E Deus tem uma arca para cada pessoa. Deus tem um objetivo com cada um, porque o seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. Deus tem o controle de tudo. Ele pode fazer. Ele empurra. Aquela mulher pega aquela arca, aquela criança, empurra em direção àquelas mulheres, aquelas moças que se banhavam. Naquele momento, ali está, aquela cena. E ela observava cada momento. Os seus acompanhantes, ela está caminhando porque Deus pensava aquela criança era fonte de vida. E aquela mulher estava lá se banhando no rio, porque ali se tinha a ideia de que era uma fonte de vida e elas se banhavam ali. Não é coincidência, mas é plano de Deus. Deus preparou aquele momento, levantou aquela mulher pagã, naquele momento que ela se levantou. Deus se moveu sobre ela, naquele momento, para sair do palácio. E Deus se moveu sobre ela, não somente ao rio Nilo, mas que vá ao certo lugar específico, aleluia, um lugar específico no Nilo,
Ou talvez não tivesse naquele lugar, talvez não tivesse passado por aquele lugar, mas o mais importante é que Deus preparou, estava no controle. Se tem uma situação difícil, sempre tem um louvor para nós. Eu sinto, vai estar bem. Tem um louvor para você, tudo vai estar bem. Olhem, Israel no Egito estava enfrentando a morte, a destruição e a agonia. Porém, os anjos nos céus cantavam os hinos, dizendo: creia, confie, tudo vai estar bem. E de repente, no momento correto, aleluia, Jeová, Deus, pelo Espírito do Senhor, Ele apertou e tocou. Aleluia. Tocou na barriguinha da criança para que gritasse e chorasse. Aleluia. E a criança chorou. E alguns de vocês que podem entender isso. Alguns aqui que estão mortos precisam ouvir o grito. Que não tem adorado um tempo, não sabe o que é isso, não pode, sabe o que é adorar, levantar suas mãos, o que é pular, dançar no Espírito Santo de Deus, adorar o Senhor. Você necessita que o Espírito Santo venha e você possa ouvir a voz de Deus e a voz da libertação. Aleluia. Aleluia. Entre na arca. Uma história verdadeira, muito séria. E no princípio, no dia de Pentecostes, quando não tínhamos bonitas igrejas bonitas, eram igrejas simples, numa praça comercial, não tínhamos bancas bonitas, lugares bonitos, igrejas simples, a gente se sentava, e às vezes até em barris, em lugares que tivesse à disposição, colocava madeira sobre o barril que ele colocava, para servir-se como banco, e assim nós sentávamos. E começava o culto. Se sentava uma pessoa do lado. E as pessoas eram convidadas a estar ali mesmo, dessa forma simples. Estavam cantando e eu não quero colocar de pé, vocês não estão aqui. É isso que acontece na comunidade evangélica. Vocês evangélicos sentam e cantam, sentam, levantam e cantam e se sentam. Meu Deus, me cansei, diz alguém. Mas ele se sentou. E essas madeiras se moveram um pouquinho mais. E ele é um pouco abundante, um pouquinho de, que nós chamamos como um pouco gordo. Quando ele se sentou, ele se apertaram as madeiras. Apertaram bastante. E apertou a sua perna e gritou, levantou, fica de pé e teve que gritar. Porque ele era um homem morto. Você necessita que algo lhe toque, alguém lhe belisque. Então, não chega a esse ponto. De uma história que eu tinha que contar. Quero dizer-lhes, grandes eventos tem estado nunca maior daqueles que foram traídos pela... Falando de Moisés, nestas lágrimas estava a derrota de Satanás, a salvação de Israel e a das nações, a confiança da palavra de Deus, salvação do mundo através de um Salvador que não havia encarnado, mas estava escondido das lágrimas de uma mãe que corria dessa infante, das crianças que morriam. Quando este bebê chorou, esta mulher de Faraó, filha de Faraó, ela não veria como saber se não fosse dessa forma que aquele seria o libertador daquela nação, que o seu pai estava destruindo aquela nação. Ele seria o libertador. Salmistas, por favor, volte a seu lugar. O seu coração se derreteu naquele momento. Ela se enamorou daquele bebê instantaneamente pela vontade de Deus. E eu vou ter que falar sobre isso depois. O tempo se esvaiu.
perdi um pouco do tempo, teremos que terminar. Porém, quero dizer-lhes o seguinte. Assim como aquele bebê, das lágrimas deste bebê, nesta arca que estava se dirigindo àquela mulher, Deus tem aberto o escape para cada um de nós. Não importa o que estamos enfrentando hoje, para mostrar a você o temor de Deus, como Deus faz. E como Deus faz, as pessoas que temem ao Senhor. Deus teve que prover desta forma. Deus provê todas as provou todas as soluções daquelas necessidades. Tudo que você estiver enfrentando, Deus pode resolver e Ele irá resolver. Ponha-se de pé nesse momento. Senhor, estamos diante de Ti nesse momento. Senhor, oramos por cada palavra que apresentamos nesse momento, palavras de bênção, Pai. Eu não sei o que você está enfrentando neste momento. Eu não sei quais são as circunstâncias, a batalha que você está enfrentando e peleando. Mas se você necessitar de um toque do Senhor agora, passe aqui na frente e estaremos orando por você. Vamos orar pelo maratão, vamos orar em fé pelas crianças. Se você está enfrentando o Nilo, se enfrentando o Egito, decepções na sua vida, vamos orar com vocês. E antes que você comece a cantar, o hino tocou-me, o hino tocou-me. Se for espiritual, físico ou doméstico. Aleluia! De paz ela encheu meu coração, diz o hino. Aleluia! Vamos, igreja. Tocou-me, Jesus tocou. Ele pode tocar na sua vida agora. Ele está tocando em você. Toque, Jesus tocou. Aleluia. Aleluia. Cantemos essa estrofe, por favor. Tocou-me. Desde que aceitei a Cristo, diz o hino. Minha vida se modificou. Aleluia. Você pode cantar, Jesus tocou-me. Peça para Jesus tocar na sua vida agora. Peça que Deus toque na sua vida. E cante, dizendo: sinto no Espírito. Vamos orar a oração da fé agora. Eu sinto que alguém neste lugar, neste grupo, que o seu coração não está bem com Deus. Através da televisão, das redes sociais, você necessita de Jesus. Você necessita encontrar esta arca e viver, entrar nela. E você estiver com os braços abertos. Eu vou orar. Vou pedir a cada um de vocês que repitam isto agora. Aqueles que pela televisão, se necessitam, orem nesta oração. Se dizer, repita as palavras. Não são as palavras que irão salvar, mas é a sua fé. E você pode orar. Levante suas mãos. Quero que levante as mãos agora. Eu quero orem e proclamem essa palavra. Todos, Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus Cristo. Sou um pecador, porém eu creio que Ele é meu Salvador. Eu creio que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por meus pecados. E eu creio que ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. E porque Ele vive, eu também vivo. Agora mesmo. E eu me rendo
meu passado, meu presente e meu futuro. Eu rendo a Jesus Cristo, me entrego a Ele. E agora, por fé, eu declaro a Jesus Cristo o Senhor da minha vida. E agora mesmo posso dizer que sou salvo, que nasci de novo, que sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, cada pessoa que está aqui, que tiver necessidade, seja qual for a circunstância de sua vida, agora mesmo, após essa carga ser tirada de suas vidas, Pai, estamos pedindo, Pai, através do Teu Santo Espírito, comece a trabalhar nessas vidas, Pai. Pai, agora mesmo, oramos pelo maratona, que estará acontecendo às 5 da manhã, Pai. Estamos apresentando a Ti esses problemas e esses clamores. Prepare o coração de cada um e o coração desse coração ao redor do mundo, Pai, para que haja bênção para todos, Pai. Senhor, abençoe a Tua obra. Te peço e creio que Tu abrirás portas dos céus. Tu derramarás bênçãos sobre cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Vamos dar uma calorosa salva de palmas ao Senhor neste momento. Esta noite voltaremos às 18 horas para o grande culto. É para você. Vamos, um aplauso ao Senhor. E nós estamos encerrando a nossa live. Já são 14 horas e 7 minutos aqui no Brasil. Estou em Balneário Camboriú. Estamos felizes com a sua presença e com a sua participação nessa live. Agradecemos a todos que estiveram conosco, aqueles que já citamos aqui. Todos estejam conosco domingo que vem, a partir das 11h30, com nova programação, nova live, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Tenha um domingo abençoado e uma semana cheia de bênçãos e de realizações. Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos e proteja em nome do Senhor Jesus. Até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. We hope you were blessed and enjoyed this live service from Family Worship Center. Family Worship Center located